Olá, habitantes de Pindorama! Estamos começando mais um De Frente com a Fera. Meu nome é Prof. Gordinho e eu agora tenho um desafio para vocês dois. Figuras de linguagem. O que é um oxímoro? Nossa. Eu sei. Pedro Gouveia. Vai, Pedro. O que é um oxímoro? Vamos lá. Não lembro. Eu esqueci. Que coisa feia. Eu lembro que tem a ver com paradoxo. Oxímoro? Tem a ver com paradoxo. Quer dizer, oxímoro? Não. Pode ser Nossa. também. Algumas pessoas chamam de oxímoro, mas é oxímoro. Naquela repetição lá é uma do ladinho da outra? É um paradoxo dentro do mesmo sintagma, que é o título do nosso episódio, que é Ética Contemporânea. Como que pode ser contemporâneo e ético ao mesmo tempo? Eu não entendi. Poxa, bonito essa, não Também. entendeu? Eu Porque quando a gente entendi, fala assim, ó, é uma alegria triste. Uma alegria tristemente. Aí, no caso, quando você coloca no mesmo sintagma ideias opostas, é um paradoxo ao quadrado, né? Então, ética contemporânea é como que na contemporaneidade temos ética. Entendeu? Entendi. Paradoxo. Pegou essa? Você quer Nem uma... parece o gordinho que sempre faz piada. É verdade. Faz muito Muito tempo tempo sem passado. gravar e guardou É. de inteligência. É, entendeu? virou. Aí ele quis mostrar que ele tá... Faz. Eu tô amostradinho. Nossa, Ele lançou um negócio Alguém aí. tira do episódio. Alguém tira Agora do é o episódio. corta, né? Agora a gente corta mesmo. Vamos parar de ferir o ouvido das pessoas que estão ouvindo. Vai vocês agora. Oi, eu sou a Giovana, do 2º ano. E eu, como host, já tô preparada pra fazer perguntas pro Léo. Eu vi de volta só mais perguntas nesse episódio de filosofia, né? Oi, eu sou o Miguel, do 2º ano também. E eu não sei o que eu tô fazendo aqui, porque, sinceramente, eu gosto mais de perguntas com resposta. Eu prefiro mais exatas do que humanas. E é isso, estamos aqui com ele, gente. Aquele que ele está conosco há muitos anos. O primeiro que sondou essas terras tupiniquins aqui foi o professor Denis. Beijo, professor Denis. Nosso primeiro episódio que vai aparecer aqui. Quem que vai editar isso aqui, Fabrício? É você, ele vai abrir. Fabrício, dá o jeito, Fabrício. Vai aparecer. Eu quero que apareça bem aqui, ele. Bem aqui eu quero que apareça. O professor Denis, nosso primeiro episódio do Ninho das Férias, que era o Sobrevivendo no Inferno, do Racionais MC. E o segundo episódio, que agora vai aparecer aqui. Aqui, tá? Bem aqui, tá, Fabrício? Apareceu ele que estava junto com os outros professores de humanas há 2 anos e meio, quando estávamos estourando a guerra da Ucrânia, o episódio número 2 do Ninho das Feras, onde nós falamos literalmente da guerra da Ucrânia e quais eram as consequências que nós estávamos estimando ainda. Nós já estamos há 2 anos e meio depois e já escolhemos os resultados do que eles mesmos previram. Já estamos agora num pós aquele momento. Ele já estava lá. Você não está reconhecendo porque ele estava de máscara. Nós estávamos todos cobertos. Quem estava fazendo esse episódio era a Bia Persoli. E beijo, Bia Persoli. Beijo pra você. E ele estava lá. Entre eles, o nosso professor de história. Ele que também é nosso professor de mindmakers, mexe nos computadores dessa escola, que ensina as crianças a programar. Ele também que é nosso professor de filosofia, nosso professor de sociologia. Ele também que é o nosso querido que mora nos nossos corações, professor Leonardo. Uma salva de palmas para ele. Muito obrigado. Só queria dizer uma coisa, tá? Professor de História e Filosofia fica com um encargo bem complicado, né? A gente só vem pra poder falar sobre coisas difíceis. Realmente. Mas Nunca é sobre videogame, nunca é sobre futebol, nada. Por que a gente não fala de jogo? Gente, porque ele é muito bom, ele é um gamer. Ele joga muito videogame. Talvez até um pouco demais. É, mas Vamos dar tempo demais. é porque muitas vezes a gente tem que fugir da realidade, porque você Sim. conhece tão bem a realidade, né? Algumas pessoas usam coisas ilícitas, eu jogo videogame. Eita, É verdade, é gente. bem melhor. Bem melhor, então jogue videogame. Depende da quantidade também. Dependendo da O ProErd quantidade. poderia ter feito um videogame do ProErd, né? Cara, ia ser legal. Fica a dica aí, polícia militar. Já Um pensou videogame. o Leãozinho esmagando as drogas? assim? Exato, assim, sabe? Entrando lá e falando assim, Eu não se duvido, drogue, eu não se duvido drogue. que ninguém, assim, esses programadores, tipo, famosinho de YouTube, não tenha feito É certeza um que jogo tem. do Não, ProErd. deve ter. Certeza Se deve fuçar ter. nisso, eu quero que você coloque o leãozinho do ProErd andando bem aqui Se na mesa. fuçar, nossa, você tá errado pra Eu vou- ó, e agora eu vou fazer um carinho no leão. Aí. E agora eu vou dar um tapinha, o leão sai correndo e cai lá do lado do leão, assim. Ei, aí.
Eu não sou o Gaveta Gordinho. Esse é o Fabrício, eu tenho certeza Amigão, que vai dá fazer seus isso. pulos. Com certeza apareceu aqui. Mas antes de começar esse programa, eu não sei se você sabe, nós temos os nossos patrocinadores. Então eu quero deixar com você aí os patrocinadores do Ninho das Feras. Vai lá, solta o som. Está em busca de um imóvel perfeito, tanto para locação ou para venda? Na Vivian Rodrigues Imóveis, o compromisso vai além da compra e venda ou até de locação de imóveis. O objetivo é entender suas necessidades e oferecer soluções com total transparência e eficiência. A equipe de corretores é altamente capacitada e se destaca no mercado imobiliário, garantindo um atendimento seguro e focado na sua satisfação. Com tecnologias avançadas e sistemas administrativos modernos, cada detalhe do seu processo é tratado com atenção e respeito para que você tenha uma experiência tranquila e confiável. O acompanhamento é realizado em cada etapa, proporcionando com segurança e suporte necessário. Cada cliente é único e o trabalho é voltado para transformar o seu sonho em realidade. Vivian Rodrigues Imóveis, onde você encontra o imóvel dos seus sonhos com a confiança e o cuidado que só você merece. Leonardo Moaliró, não sei se vocês sabiam disso, né, gente? Leonardo Moaliró, um timbre meio austríaco. A gente demorou pra aprender a falar. Moaliró. Queria começar então, como a gente já disse para vocês aqui no início do programa, você está vendo também na descrição, que está escrito Ética Contemporânea, Bioética, Inteligência Artificial e Justiça Social. Se você está achando que esse programa é um programa todo miscelanado, assim, que não temos um roteiro, você está enganado. Tudo está conectado e este homem que está aqui na nossa frente vai ser o grande responsável de fazer a coesão de tudo isso. Léo, já queria então começar com a nossa primeira pergunta, que é quais são os principais desafios da ética em relação às inteligências artificiais? Cara, se você quiser conceituar também, papai, quem sabe tem gente aqui que não... Sim. Acho que seria bom a gente, pelo menos, primeiro falar sobre o que são as inteligências artificiais. Manda ver. Primeiramente, acho que é interessante a gente pensar sobre o passado, né? A gente pode pensar que antigamente já teve discussões, principalmente na literatura, relacionadas à questão de inteligências artificiais. A gente pode pegar o Asimov, por exemplo, como um grande referencial, que fez lá as 3 leis da robótica e tudo mais. Só que era só ficção, porque a gente não tinha ainda a concepção de que as máquinas chegariam a esse tal nível de aperfeiçoamento. Então, conforme a tecnologia foi avançando, foi escalando progressivamente ao avanço de processamento de dados, surgiu a internet, que é um outro componente fundamental, porque ele consegue aglutinar e buscar todo esse conhecimento de uma forma assim global. Então você tem gente produzindo conhecimento na China, na Índia, na Venezuela, no Paquistão, nos Estados Unidos, e tudo isso foi sendo aglutinado, e agora nós temos uma quantidade de dados tão absurdas que precisa ser gerido e gerenciado por algum sistema mais capaz. E aí surgem as IAs. Quando você fala do surgimento da internet, é o surgimento original ou a comercialização? Acho A que comercialização, é a porque comercialização primeiro no ela final surgiu da com os década de 90, militares, né? né? Ela surgiu primeiro com o projeto militar nos Estados Unidos e depois ela foi se tornando mais comercial. É porque daí é quando a gente começa a participar da manufatura dos dados que estão lá Sim. dentro, né? Tanto que tem até alguns sites hoje em dia que você pode entrar que você consegue ver a internet antiga, que é muito legal, A inclusive. máquina do tempo. É Wayback Machine, se não me falha a memória. Tá? É bem legal para quem quiser conhecer um pouco da internet antiga, só que você tem que saber os links que você tá querendo entender. Fabrício, já coloca aí também. Faz Wayback Machine é legal, você colocar o link realmente. Tá? Eu vou te colocar na descrição. O Fabrício tá triste, ele já tá Ele vai gravando ter que episódio de fazer. cabeça baixa. Assim. Esse episódio Vai dar trabalho. Já vão pedir pra ele programar uma inteligência artificial. Só para avisar para quem for Fabrício. mexer depois, tá, gente? O Wayback Machine tem link que não funciona mais, porque os sites simplesmente deixaram de existir. Isso é coisa interessante, a gente perdeu muita informação também no começo da internet. Imagina. Porque teve servidor que foi desligado, não foi feito backup, então se perdeu esse conhecimento. Tá? Blogs antigos, de pessoas que escreviam textos, poemas ou até artigos, desapareceram. O interessante é que agora com as redes sociais, nós temos agora a concentração dessa informação e backups dessas informações. Só que a questão é, como gerenciar esse volume de dados e o que filtrar? Como filtrar? O que é bom, o que é ruim também. Né? E aí começaram a surgir esses primeiros programas de computador que tinham essa função de gerenciar e te direcionar para certas áreas. Então,
começaram a montar primeiro um perfil do que você gosta, do que você não gosta, depois começou a te indicar coisas de acordo com o seu interesse, talvez comercial, e aí já teve uma questão de dinheiro por trás, e assim elas foram evoluindo ao ponto que agora elas estão literalmente produzindo certas imagens, vídeos, textos com base no que nós produzimos, só que com características tão misturadas que a gente começa a pensar, realmente, será que isso aqui foi autoral ou isso aqui é uma miscelânea tão grande de conhecimento que talvez seja uma coisa quase que autoral? Eu fico meio paranoica, eu não posso ver mais nenhum desenho passando pela internet que eu fico, será que é iado? Eu começo a dar zoom, eu começo a procurar defeito. Mas é um vídeo, às vezes uma fala, aparece alguém falando. Eu não consigo Mas, confiar em mais nada que aparece tipo, na uma internet. notícia assim, não, tal pessoa dá um depoimento. Aí você já começa a dar zoom, ver se no fundo você acha alguém com 10 dedos. Escuta, presta atenção na voz, assim. Porque por enquanto eles ainda têm dificuldade em verificar os dedos, né? E isso é uma coisa interessante. Lembra que a gente falou do volume de dados? Quando vocês, por exemplo, adolescentes, tiram selfie, vocês tiram selfie do seu rosto. Você tirar a foto da sua mão? Não. Quase nunca. Eu sempre presto atenção no cabelo e na mão. É sempre Então, o que mais. Mas é que tem o que ter um banco de dados ele errinho. não tem tanto referencial de mão. Por isso que ele fez aquelas mãos estranhas no começo, que saiu aquelas fotos vazadas, né? Tipo, umas mãos tudo torta, com 6, 7 dedos. Porque ele não tem esse referencial ainda. E eu acho, e uma coisa que é tão doida, ontem mesmo eu estava conversando na sala dos professores, eu nem sei se você estava lá, porque, acho que não, era os Dudas que estavam lá, né? Aí eu tava falando a diferença entre um professor mais novo e a gente que já não é tão mais novo, que eles nasceram num mundo onde eles sempre escolheram o que eles querem fazer. Sim. Então, a gente não, a gente já foi de um tempo onde a gente ficava sentado e nós éramos passivos do que nos ofereciam. Então a gente sentava na frente da televisão e alguém escolhia o que a gente ia assistir. Deu pra entender mais ou Tela menos isso? quente, Acho que vale a pena ver de eles não novo. têm nem ideia do que é isso, né? Tipo, Não. você tinha que sentar e ficar assim, ó. O que ele for te ofertar, você assiste. Não, Não, claro mas que eu só tinha assistia isso. televisão quando Eu eu também, era eu só assistia pequena. televisão e tipo assim... você Eu ia não pegando- gostava do YouTube. Agora, você ia pegando, olha que tipo, loucura. dois- Vocês hoje escolhem 100% o que vocês fazem, né? Então, e agora isso faz sim. com que vocês sejam muito mais... cansem muito mais... desculpa. Vocês são muito mais rápidos e vocês também se desestimulam por mais rápido também. Então, por exemplo, você tá vendo um negócio e você diz, você já passa. Já nós temos tempo, porque a gente sempre, alguém escolheu pra gente. Então, o nosso cérebro funciona assim. Senta aí você não acha interessante, a gente não muda. Porque Espera. na nossa cabeça a gente fala assim, uma hora isso não dá. Sim. Daqui a pouco melhora. Você falou sobre isso, eu lembrei de uma coisa que a galera chama de síndrome do PC Gamer, já ouviu falar? Não. Que é a pessoal que, tipo, tem aquela lista gigantesca de jogos, E sempre jogos e aí novos. ele vira e fala assim, eu não tenho nada pra jogar. E aí tem, tipo, 200 jogos na sua lista, porque eles têm acesso também a pagar a assinatura de jogos, e eles recebem lá, pode ser pela Microsoft, mais um monte de coisa, só que eles não jogam nada, ou sempre os mesmos, né? Porque, sei lá, meus amigos estão aqui e tudo mais, então acabou se criando também um nicho de mercado específico. Fora outra coisa que eles fazem muito, que eu acho que dou muita risada, eles jogam videogame sozinhos. Sim, Coisa É que pra verdade. nós, videogame era um programa coletivo. sim. Dificilmente você pegava um jogo, dificilmente se tinha um jogo que você jogava sozinho, que você pegava ele do começo e ia até o fim. O máximo que você tinha era um jogo que dava pra jogar com 2 pessoas, só que daí você jogava com uma personagem só. Gordinho, mas eu vou ser sincero, eu não tenho saudade dessa época, não. Era aquela televisão dividida em 4 pedaços, você com aquela telinha minúscula pra poder Era jogar assim, com seu era- amigo. Era Jogar horroroso. Minecraft no Eu Xbox nem 360. sei como é que eu conseguia jogar naquilo. Ele dividia no Dividia meio no assim, meio, nossa, assim. terrível. Aí você ficava bugando sua mente, você não conseguia entender. Você ficava assim, ó. Nossa, é muito ruim. Eles não ajustavam a resolução, aí ficava esticadaço assim, de cima e embaixo. Nossa. Nossa, era horroroso. Era ruim. Não, mas assim... 007 contra Golden Mano. Nossa, eu lembro. Maravilhoso, Eu ia pra cara. Lan House da É, época pra poder jogar. Eu sinto muito isso, e olha, de verdade, eu realmente paro às vezes pra pensar nisso, porque eu tô muito acostumado, principalmente a nossa geração, até os mais novos que vão sentir mais isso, geração de, tipo, do Reels, Instagram e do TikTok, então, conteúdo rápido, 30 segundos, 40 segundos, a sua mente não consome nada, na verdade, né, você só recebe estímulo e perde. E quando eu vou ver, tipo, uma série, ou às vezes até um anime, tô vendo um episódio, aí tá lá, vendo um episódio de Naruto, aí tá uma luta. Corta da luta e começa uma fala. Eu fico puto, eu começo a passar. Por isso que eu falo assim, quer ver uma coisa que eu acho muito interessante? Eles não assistem fillers. Sim. Eles ficam nervosos e querem já pegar e ir direto direto pro pra final. linha histórica. Não vê fillers, não vê... Mas vamos lá. Acho que sobre a questão ética.
Isso. A gente acabou fugindo um pouco do assunto. Por isso que a gente tem um professor aqui que segue o roteiro. Não sei, isso é A ética interessante. das IAs, ela é interessante a gente debater sobre isso, porque eu falei no início que ela era uma ficção, agora ela se tornou uma realidade. A gente precisa discutir isso para ontem. Exato. Porque, pensa, existem empresas por trás do desenvolvimento dessas IAs, assim como existem pessoas. Quem são as pessoas que estão programando essas IAs, com qual intenção e qual objetivo? E aí nós temos vários dilemas éticos. Tem o dilema Então as ético- IAs hoje elas não se programam ainda. Não. Mas não se é programa. possível que isso aconteça. Olha, Que é o que eles chamam de Muito IA distante. eu já vi algumas discussões sobre isso. A gente tem atualmente IAs que chegam a ser de nível 1, que eles chamam, né? Uhum. Que ainda elas só são aglutinadoras de conhecimento e dão uma... Para resumir, ela basicamente pega no liquidificador todo o conhecimento que você colocou ali no chat GPT, por exemplo, uma pergunta, ele pega vários textos de referência, junta e coloca para você. Beleza. Certo? Esse é Esse é um. A 2 ela já começa. A 2, ela já começaria a raciocinar e resolver problemas mais complexos. E a 3 é Skynet. A 3 aí já era. Tan, 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 tan. Mas vamos falar então sobre os primeiros dilemas éticos. O Beleza. primeiro dilema ético que surge, por exemplo, na questão de gerenciamento de imagens. Os artistas que estão sendo usados como referências foram consultados para poder fazer as imagens? Porque quando você coloca lá um leão do lado de umas criancinhas abraçadas e tudo mais, vai ter aquela foto lá que vai surgir. Mas a criança, o rosto dela está sendo feita com referência em alguma outra criança. Sim. Teve autorização para ser usado aquele rosto? Ah, teve sim. Você que não percebeu. Naqueles termos lá do Facebook, quando você aceitou lá, É verdade. você não olhou, mas você estava aceitando esses termos. Sim, mas no Instagram você tem que fuçar muito pra você achar, pra você recusar Sim. os negócios. É muito difícil achar. E é Tá bem escondidinho. tá bem escondido porque eles querem utilizar esses dados. Afinal de contas, ele está te oferecendo um serviço gratuito. Agora está na hora de você pagar esse preço pelo ser gratuito. Entendeu? Tá vendo, Giovanna? Gente, no mundo nada é de graça, tá? Básico. E aí, esse é um dos pontos. Como fazer com essas imagens, até que ponto nós podemos utilizar isso. Tem também o dilema relacionado a direitos autorais e intelectuais relacionado a obras de pesquisa, porque até pouco tempo atrás, e eu acho que ainda não faz isso, o chat GPT ele não dá as fontes. É. Aquele Copilot, Copilot. sim. O Copilot Copilot dá. da Microsoft ele dá algumas fontes, não dá não todas. todas. Entendeu? Mas é isso interessante a gente começar a pensar sobre isso. A propriedade intelectual está sendo desafiada. E não só do pequeno ilustrador, do pequeno criador de conteúdo, mas também das grandes empresas. Mas que dentro da escola. A gente tem que ficar criando vários mecanismos para eles não fazerem mais redações desse jeito. Sim. Ninguém faz isso. Não, Não, mas uma eu coisa também que nunca fiz vejo, prova com assim, GPT. Nunca. Nem eu. Não, uma coisa que eu percebo bastante é eu agora usar música ou voz de artista. Sim. Muito. Gente usando voz de artista morto E a gente Ah, é e verdade. usando a voz dos caras. Gente, se a gente Ah, for não. partir dessa, a gente teve filmes, Rogue One utilizou o general que estava morto, já a própria Sim. imagem dele. A Karen Fish, que apareceu, também já estava O falecida. Brian Connor no último Brian Connor no último Velozes e Furiosos que ele aparece, né? o Velozes e Que ali é o Furiosos. irmão dele que foi Exato. substituído. Só que isso aqui é o mais doido. Nessa época ainda era feito à mão. Né? É, Então eles agora- pegaram um avatar, eles fizeram aquela colagem 3D de um monte de pontinho Sim. na cara dele para poder fazer triangulação. E aí foi feito todo um processo digital para tentar fazer ele. Agora, não precisa Agora vai mais. ser mais Agora rapidinho, não né? Não. De música é bizarro. Eu vejo vários, tipo, vídeo. Às vezes aparece pra mim, tipo, a voz do Fred Mercury cantando uma música brasileira. Ou, tipo, do Tim Maia cantando uma Ou música. Michael Jackson. O Michael Jackson é muito alvo disso. O Michael Jackson e o Fred Mercury acho que são os dois maiores alvos desse. E aí vem a pergunta, essas pessoas autorizaram esse tipo de coisa? Até que ponto realmente se torna uma questão de respeito às pessoas que já faleceram, que não deram essa autorização, nem saberiam que isso ia acontecer antes? E daqui a pouco, será que a gente vai ter que colocar no testamento que eu não quero ser utilizado em IA? Que Gente, olha que louco, a gente vai ter que falar isso. Tipo, É? eu quero morrer. eu quero, me deixe embora, eu não quero ser usado em Eu IA. quero morrer. Então, porque até se você fala assim, não, mas o empresário autorizou, tipo, realmente, tipo, o cara sabia que isso ia acontecer, ou tipo assim, a vida do cara, mesmo depois de morto, tá sendo usado pelo empresário dele, sabe? Sim. Tipo, é literalmente comercial. Michael Jackson pagou todas as contas que ele tinha no último documentário que ele tava quase morto. Sim. Quando o Pedro Que me é o mandou Decisente. essas questões, eu achei muito louco, porque eu lembrei imediatamente de um TikTok que eu vi, que era uma trend, na verdade, de pessoas que estavam colocando pessoas falecidas do seu lado com um filtro específico, de último abraço. Ai, dá um abraço. Eu Nossa. olhei aquilo, fiquei muito incomodado, e aquilo me despertou uma sensação de onde está o limite. E eu acho que esse é o grande problema que a gente está tendo com as IAs agora. Elas estão rompendo limites que nós não discutimos se elas poderiam ultrapassar.
E não tinha esse precedente antigamente. Então agora a gente está tendo que debater isso em sociedade, está sendo debatido isso na ONU, na União Europeia, em vários órgãos de regulação para ver o que pode ser feito em várias áreas. No início do filme do Homem de Ferro, parece que apareceu uma questão sobre o conceito ético do como que você pode utilizar as inteligências artificiais, que é quando o Tony Stark ele aparece numa simulação com o pai e a mãe dele tendo respostas diferentes do que tiveram. Então, por exemplo, assim, se você tem um trauma com alguma coisa, aí você descobre que isso foi oriundo do seu pai. Aí os caras conseguem fazer uma simulação do seu pai te pedindo perdão. Nossa. Você tem noção disso, cara? Isso é bizarro. Sim. Porque daí você faz o quê? Aí você entra na sessão, coloca o VR, né, que chama, coloca, começa a conversar com o seu pai chega e começa a chorar, ele te abraça e fala assim, me perdoa, filho. Você estava certo, papai errou, não sei o quê. Isso vai funcionar para, tipo assim, processos de terapia, entendeu, cara? Sim. Isso é questão do esquecimento também. E viu isso, tipo... É. Cara, e, tipo... Então a gente vai começar a resolver os problemas com ficção? É verdade, né? Porque, tipo assim, cara, o seu pai, ele não vai fazer isso. E você tem que aprender a lidar com isso. Então, é o problema da sociedade positivista, né? Do Byung-Chul Han aí, que tá no, que tá do lado do Léo aí. Meu Deus Que do é céu. o- Olha, fazer aquela propaganda que Que é o excesso de positivismo na nossa sociedade. Tipo, nada vai dar errado, nada pode dar errado, a gente é tudo positivo, o que você quiser você consegue. aquele discurso motivador, né? Aquele discurso motivador. Tudo. Positivismo? Isso. Né? É um discurso positivista no sentido de É isso. muito otimista. Onde você otimista. pode fazer as coisas depende apenas da sua Aquela vontade. coisa, a gente Tudo tá, depende da sua vontade, é o que você filme, quiser, você né? A pode gente tá ter. pegando a tristeza e isolando, É escondendo ela, isso. se deixando a Não, alegria que você tomar conta de o tudo, que né? você quiser, você pode ter, e principalmente hoje com dinheiro, né? Uhum. Com dinheiro você tem um poder, assim, tipo, Exatamente. infinito. É porque é interessante, a paralelo que é feito com o Byung-Chul Han, e para quem não sabe, a gente estava tendo aula sobre isso recentemente em filosofia, é interessante porque ele pega muito o pensamento do Michel Foucault. E o Michel Foucault, ele foi um teórico que ele falou muito sobre os instrumentos de poder na nossa sociedade. Então ele tentou buscar a genealogia do poder, viu como é que era no passado, as estruturas. Ele percebeu que ao longo da história eles foram mudando e foram mudando de objetivos, né? Até o ponto que nós chegamos na nossa sociedade contemporânea. E as estruturas de poder, elas são baseadas em controle dos corpos das pessoas, tá? Então, a escola, sim, a escola, os sanatórios, as Leonardo. cadeias, Hospital. hospitais, tudo são sistemas de controle, né? Na observação do Michel Foucault. E esse sistema de controle ele tem como tentar domar os corpos das pessoas. E quando ele diz corpos, ele diz realmente a maneira como nós nos comportamos em sociedade. Tá? O Byung-Chul Han, ele concorda com isso, ele não nega, só que ele diz que agora, no nosso momento atual, depois da Guerra Fria, isso mudou. E é aí que é a parte interessante. Ele diz que a lógica do Foucault funcionava muito bem com a Guerra Fria, porque era uma época de mundo polarizado, onde realmente estava tendo aquele conflito de forma muito explícita. Na nossa contemporaneidade, o conflito está dentro de nós. O nosso sistema de monitoramento é auto-infligido. Não sei se vocês conseguem compreender o que eu estou querendo dizer. Né? Que nós nos cobramos, nós nos forçamos a ser cada vez mais produtivos. E isso gera uma série de angústias. A tecnologia, eu acho, não sei se vocês concordam, ela só contribui para esse tipo de pressão. Catalisa totalmente. Sim. Demais. Certo? Vocês conseguem me dar um exemplo disso? Notificação. Oi? Notificação. 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 É igual a gente viu, então eu ia falar os deles da rotina de estudo, da pessoa que acorda 4 da manhã, vai dormir só de tarde, ela só estuda, não sai, não faz nada. Daí você, esse dia sai, hoje eu vou descansar, daí você pega o celular pra ver um pouco, daí você vê a pessoa que não parou em nenhum momento, ela só estudou, só trabalhou. Você fala, nossa, Como é que é aquela frase? eu sou um lixo humano. Exato. você Trabalhe se sente enquanto mal, né? eles descansem, pra que Trabalhe depois enquanto eles você... Sim, é. Né? Eu acordo 6 horas da manhã, pego 3 horas de ônibus, trabalho o dia inteiro, não paro nem pra comer, pego 3 horas de ônibus de volta. Tá bom, e o que você faz entre as meia-noite e as 6 da manhã? Você está perdendo seu tempo. Tá perdendo tempo. Pra Você que poderia dormir? ser produtivo. Gente, assim, de verdade, eu não quero ser mal educado com nenhum pai que seja coach, tá? Não é nada disso. Eu sei que todo mundo tem que trabalhar. Só que a questão que o Byung-Chul Han fala é que essa política de coach, essa ideia de produtividade, ela tá nos adoecendo na maneira como ela está sendo feita. Né? E a tecnologia, ela atrapalha bastante. Estão pegando ferramentas interessantes que os coaches têm de prática, Sim. de, né, o próprio mindfulness,
práticas que são interessantes, de autorreflexão e até de catalisador de alguns processos que antigamente a gente poderia demorar e eles poderiam... Aí quando é aquela famosa história, quando você meio que dá o tranco no carro, o carro funciona. Não é muito legal, mas funciona com o tranco. Impor na ladeira, ele vai. E depois você vai consertando ao longo do processo. Então, as ferramentas eram interessantes, mas daí elas estão deturpando as ferramentas para outros vínculos, né? Para vender curso, para você provar. No caso, assim, eu não quero que você prospere porque é bom. Eu quero que você prospere porque você próprio faz eu ganhar mais. Então, de qual que é a ética disso? Exatamente. E aí a IA ela leva isso além, porque pensa, se ela é uma ferramenta extremamente produtiva, e eu digo assim, de verdade, todo mundo que já usou as IAs, elas sabem que elas são extremamente produtivas. Sim. Nós, como professores, nenhum de nós vai negar isso. Nós já Leonardo. utilizamos. Eu Fala falo de sem cor. medo nenhum. Eu já utilizei várias vezes o chat GPT e outras IAs para poder ajudar a até fazer triagem de textos que eu Imagina, precisava. nunca fiz isso. Não, imagina. Desculpa, gente. Desculpa, gente. A gente usa muito, toda vez que a gente vai, vamos fazer tal coisa, vamos ver no GPT o que ele fala. Nunca a gente tenta por nós mesmos fazer. Aqui no Linha das Férias é tudo na força do braço. A gente nunca usa inteligência artificial para decidir nada no Linha das Férias. Ok. Então, mas basicamente a gente usa essa ferramenta porque tem que ser usada. A gente não pode ser neoludista de sair quebrando as máquinas. Isso aí já passou, certo, gente? A culpa não é das máquinas, a culpa não é da tecnologia. A culpa é de quem está por trás delas. É outra história, né? Ou as intenções, tá? Mas o ponto é o seguinte, elas são tecnologias muito importantes que a gente tem que utilizar para poder facilitar nosso trabalho. Só que se elas estão agilizando nosso trabalho e se as pessoas que estão gerenciando essas empresas começam a perceber que, tipo, eu consigo fazer esse trabalho agora com menos gente, tem outro problema ético. O que a gente faz com essas outras 10 pessoas que eu posso mandar embora porque elas não são mais tão úteis assim? E daí o que a gente faz com isso? Vai? Já emenda. Exatamente. Então, o que a gente já faz com essas pessoas? Esse é um dilema ético que também, um dos dilemas éticos das IAs, né? Qual área de atuação ela poderia entrar? Por exemplo, na advocacia. Vocês acham que na advocacia as IAs, elas têm um futuro? Ixi, que é o bando de estagiário e jovens advogados que escrevem peças, acabou. Não, e a gente tava vendo com o Marcelo, né? A gente citou ele aqui, e ele mostrou uma coisa pra gente que é bem interessante. Acho que isso deve ser, eu não tenho muita noção de como funciona um escritório de advocacia, mas com certeza relatório e analisar deve ser um grande problema. E o Marcelo ele mostrou que o Nobel que saiu agora de Química, quarta-feira, dia 9, ele foi usado por uma IA, foi feito junto com uma IA, os caras, e eles conseguiram analisar uma proteína, que é muito complexo, 200 milhões usando IA. Eles conseguiram ver a estrutura de todas as proteínas que a gente conhece. 200 milhões de proteínas e ainda prever novas. Então, a gente pode criar novas análise de proteínas. relatórios, se forem bem criados, vai ser assim, o que um estagiário demoraria 10, 15 minutos, rápido assim, pra ler a IA faria em 3 segundos. Ela fez em 3 segundos as 200 milhões. No física também entra no outro. No biofísica também tinha a ver com a inteligência artificial generativa, se não me engano. Eu não sei exatamente o que era, mas tinha envolvido com inteligência artificial também. Os dois Nobéis cuidaram. Teve textos agora de neurociência que estão dizendo que eles estão treinando já a inteligência artificial porque eles conseguiram fazer todas as conexões neurais, né, de neurônios, tanto os que recebem os neurotransmissores quanto aqueles que cedem, né? E eles conseguiram fazer o mapeamento do rato. Então agora eles vão tentar fazer no do homem. E chegando nesse processo, porque agora o Nobel de Química ele conseguiu, né, fazer a questão da proteína, se porventura você mapear todo para de rir, Fabrício, todo o sistema neural humano, que era impossível, que levaria séculos fazendo isso, uma IA vai conseguir fazer isso. Sim. Então uma IA, se eles fatiarem todo o cérebro humano e conseguir fazer todos os lugares onde os axiomas passam, onde começa, onde passa tudo, eles vão chegar a um momento que, tipo assim, uma lesão cerebral, eles conseguem identificar quais são os neurônios que precisam ser restaurados. Quais são as proteínas? Você vai lá, injeta as proteínas, recupera os axiomas, recupera o neurônio e daí a pessoa sai. Sim. O Marcelo falou, tipo, por exemplo, alguém que não tá faltando um pedaço porque não tá ruim porque a pessoa não consegue ver por causa disso. Eles vão poder ir lá e fazer alguém voltar a ver, por exemplo. Sim. Aí numa hora você pensa, ok, nós agora vamos resolver os problemas de saúde, né? Então nós vamos ter. Só que a pergunta é,
Tá, e não termos mais pessoas doentes. Isso é bom? Eu acho que temos um problema também com relação ao próprio vínculo empregatício de médicos, doutores, pesquisadores que vão estar tipo, Enfermeiros, técnicos em enfermagem, indústria farmacêutica. Então, Porque daí agora a gente não vai precisar do remédio, porque a gente vai vir antes. É verdade. E também tem a questão da eugenia, né? E fora a questão da eugenia, É. e fora a questão de, por exemplo, o que, eu não sei se vocês lembram na questão de antropologia, o que nos fez virarmos seres humanos, qual que é o primeiro indício que nós saímos dos homens primitivos e começamos a virar pessoas, seres humanos que começam a sobreviver uns com os outros? O primeiro indício que a gente tem de... Agora eu tô falando de antropologia na frente do Léo. Vamos ver, vamos Que ver. medo! Vamos ver. Foi quando a gente viu o primeiro fêmur grudado. Uhum. Você sabe por quê? Então eles fizeram o quê? Eles fizeram a escavação e viram que tinha um fêmur e esse fêmur estava cicatrizado. O que significa isso? Eu posso dar um chute aqui, ó. Pode ser que porque uma pessoa ajudou a outra, Exato. o Exatamente. ferimento de fêmur é fatal. Sim. Exato. Porque Ainda mais no no período reino onde você animal- precisava correr, né? Exato. No reino animal, você tem que se proteger. Então, por exemplo, se um cavalo cai e quebra a perna, geralmente qual que é o destino desse cavalo? Sacrificar, porque ele não tem nem mentalidade para ser para ficar paradinho ali, para ele engessar, né, e cicatrizar o osso dele. Então sacrifica um bichinho. Então esses seres pré-históricos, eles também eram parecidos. Então se ele ficasse na floresta, quem que ia cuidar dele? Ele ia morrer, porque ele ficaria lá. Só que então, Seleção se natural. esse tem o fêmur cicatrizado, alguém cuidou dele, alguém trouxe comida, alguém trouxe segurança, alguém trouxe auxílio. E isso mostra que o quê? O primitivismo foi avançar. A gente avançou essa era primitiva quando a gente cuidou de uma pessoa doente. Ou seja, a gente foi mais humano nesse processo. Então, ou seja, as doenças... E é só vocês pensarem na família de vocês. Todas as vezes que uma pessoa fica doente, o que acontece com a família? A família se une, fica junta, se abraça, pede perdão, reflexão. Então, agora a gente não vai ter mais isso, porque ninguém vai ficar mais doente. E É verdade. tem outros problemas, porque essa questão de... Se a gente souber também todos os problemas, como prever e tal, tem aquela questão de edição genética, né? De você mudar a genética de uma pessoa. É eugenia, mas. E aí é Aí eu o quero ter cabelo, maior... meu filho quer meu cabelo liso. Isso aí que você falou tem uma... Então, o Marcelo comentou, eu tipo assim, prestar atenção na hora dele, eu tava, só que o Marcelo ele se perde um pouco, então não sei se tudo É que o Marcelo sabe Marcela, demais. nós Ele temos não sabe dois- muito. Nós Ele temos vai- 2 episódios do Marcelo, um quero que o Fabrício coloque aqui. E o outro eu quero que ele coloque bem no rosto do Miguel. A gente gravou 2 episódios com o Marcelo. Sim. Mas um É que um não tem vídeo, né? Não, a gente... O áudio tá muito ruim. Só que se você acessar a playlist do Ninha, só quem acessa a playlist do Ninha das Férias consegue ver aquele que a gente falou de alquimia e filosofia. Nossa senhora. Quando você quer de novo, mostra ele. Esse do alquimia no rosto do Miguel. Mas o Marcelo é tão inteligente que ele não consegue explicar só uma coisa. É. Ele começa a explicar todas E aí, as coisas que ele comentou sabe. sobre, tipo, gêmeas, acho que eram 2 irmãs gêmeas, que conseguiram, tipo, meio que Sim. deixar as duas imunes ao HIV. Uhum. E Isso foi na Rússia. mudaram Não, elas. Foi na e Rússia ou tal. foi na China? Foi na China. Deu uma polêmica. Então, e aí, Foi tipo, preso, a questão Foi. ética, e a questão é qual é, tipo, o que a gente vai impor na inteligência artificial pra cravar essa ética e na área da saúde. E É que o isso Marcelo pode falou que afetar. a gente vai começar a brincar de Deus, né? Porque a gente vai escolher, eu quero Então. que faça assim, agora eu quero que seja Eu assim. vou além, tá? Porque assim, se você começar a dar autonomia para essas IAs começarem a pensar no nosso lugar, e tomar decisões no nosso lugar, a gente vai ter vários problemas. Vamos supor, eu chego com um problema hipotético aqui para vocês. Você chega para uma IA avançada que tem controle de meios de produção e tudo mais e fala assim, IA, seguinte, nós precisamos resolver o problema da fome no mundo. Você não vai deixar ninguém mais passar fome no planeta Terra. Porque hoje em dia nós temos condições produtivas para fazer isso. Só que Sim. por questões econômicas a gente não conseguiu ainda resolver isso. Então a IA vai resolver pra gente, A escassez planejada. certo? E aí a IA... Quando você, E aí a inteligência artificial, ela vai pelo caminho que ela considera mais simples. Que é, bom, se não tiver nenhum humano,
Ninguém Não passa tem fome. fome. Não precisa nem não ter nenhum Entendeu? lá. É só não ter ninguém Você em precisa- situação de fome. Exatamente. Então você ainda vai separar os dois grupos em quem pode viver e quem não deve viver. Você tem que travar ela. A entendeu? necropolítica, né? Exato. Tanto que aí na literatura nós temos exemplos de tipo o que o Asimov fez. Vocês têm noção de quem é o Asimov? Mais ou menos? Eu não. Não. Eu escutei O só das Asimov, leis pra da quem não robótica, sabe, ele é só. Tudo que escritor. existe de ficção científica. Tudo. Começou daí. Exato. E o Asimov é de uma época que ele ainda via a tecnologia como uma coisa positiva. Acho que o Gordinho vai concordar comigo. Porque hoje em dia nós temos uma visão meio pessimista da tecnologia que a gente vai falar daqui a pouquinho. A gente É tem mais da medo. década de 80. A gente tem medo da tecnologia. Sim, a gente tem medo. Isso é verdade, gente. Assim, de É verdade, você que tá em Blade casa assistindo. Runner. E Exato. quem colocou medo na gente foi o Duna, foi o Blade Runner. Runner, foi depois o Cyberpunk, Exterminador, Cyberpunk, Futuro. Exterminador do Futuro. Sim, todo esse universo cyberpunk colocou medo na tecnologia pra gente. Mas a gente tem medo de tecnologia hoje. Mas no passado... O Não dia tanto- que a gente vê um Stallone cruzando a rua, um Schwarzenegger cruzando a rua, eu saio correndo. Agora eu não lembro da data, ele é dos anos 70, né? 60, 70. O quê? O Asimov. Sim. O Asimov é de Nossa, 60 e 70, né? Schwarzenegger. Na época da corrida espacial, inclusive, né? Que era uma ideia de Exatamente. tecnologia positiva. A gente também sempre... Na verdade, a história da tecnologia é interessante. A gente tem uma visão positiva dela desde a época da Belle Époque. Então, a época que o ser humano começou a desenvolver maquinários capazes de atingir os céus pela primeira vez, a fazer locomotivas cada vez mais rápidas, navios cada vez mais rápidos. Então, tudo aquilo mostrou que o ser humano estava conseguindo fazer com que o mundo ficasse menor, que as distâncias ficaram menores. Então, a tecnologia era produção, eficiência, desenvolvimento, saúde. A penicilina foi um negócio revolucionário, salvou a vida de um monte de gente. Então, essa época da Belle Époque, ela se chama assim porque realmente era um período de mentalmente prosperidade. Aí veio a Primeira Guerra. E ela acabou totalmente com essa ideia. Entendeu? Que a tecnologia ela podia ser tão mortífera quanto qualquer outra coisa que o ser humano produziu. Entendeu? Ela mostrou outra face. Passou a Primeira Guerra, veio a Segunda Guerra Mundial, que matou mais gente ainda. E aí nós chegamos na Guerra Fria, que apesar de ser uma guerra também, ter vários conflitos acontecendo, existia um resgate da ideia positiva, porque a gente já entrou num novo patamar que era o descobrimento do espaço. E cara, se o ser humano já tinha sonhado em voar no passado, ir para o espaço era algo inimaginável. E quando ele rompeu essa barreira, foi algo que alçou a ficção científica a outro patamar. Então eles começaram a falar sobre explorar outros planetas, outros mundos. Começou a se pensar, pô, se a Terra ela tem seus problemas de escassez, talvez no espaço a gente resolva esse problema. Aí vem Star Trek e um monte de seriado que... Pô, Star Trek é utopia. Total. Quem já assistiu Star Trek sabe, Star Trek é utopia. É a humanidade que deu certo. Os caras nem dinheiro têm, pra vocês terem uma noção. Então era um outro rolê. Lembrando que o Marcelo tem um autógrafo do Limoeiro. É, exatamente. E- Lembrando que o Marcelo tá em todo lugar, né? Então, Sempre o era Marcelo. uma coisa muito doida essa questão da utopia. Só que a gente chega depois da Guerra Fria e a tecnologia se torna esse fantasma que começa a amedrontar a gente de novo, porque a gente percebeu que mesmo alcançando o espaço, mesmo atingindo altos patamares de tecnologia, as contradições voltam. Mas por que eu citei o Asimov, antes de me perder? Porque o Asimov, ele pensou em alguns dilemas. Ele falou assim, bom, a gente precisa colocar uma trava nessas inteligências artificiais quando elas surgirem. Como vamos fazer isso? E aí ele criou várias obras literárias baseadas em um preceito que ele chama de as três leis da robótica. Tá? Que consistem basicamente no seguinte, eu não vou lembrar de cor, mas é assim, a primeira lei é a máquina não pode matar nenhum ser humano. Certo? Aí a segunda lei, ela tem que respeitar todas as ordens dos seres humanos, desde que isso não entre em contradição com a primeira lei. E aí a terceira lei é... Tô tentando lembrar também. Porque tem naquele filme O Robô também. A terceira lei, ela fala que o robô ele tem que tentar se preservar, desde que isso não entre em desacordo com as outras duas leis. Entendeu? Então, assim, se é pra salvar o ser humano, ele vai ter que se jogar no mar, entendeu? Se tiver alguém se afogando, o robô tem que pular ali. Então, essa... Se tiver alguém pegando fogo, É. ele se joga no fogo e fica segurando Exatamente. o ser humano pra que o ser A humano não ser que o ser humano estivesse matando outra pessoa, então ele não pode, Daí ele tipo... quebra a primeira regra. É a primeira regra, entendeu? Então, ele criou um sistema que a regra não pode ser quebrada, tá? E esses robôs, eles se estruturariam a partir disso. Só que esse que é o legal. O Asimov criou essa regra pra ele mesmo quebrar. Porque todas as obras literárias dele é os robôs tentando quebrar essa regra, de uma forma ou de outra. Tá? E é interessante porque ele traz um monte de dilemas, um monte de romances falando sobre isso. Sobre como essas regras, se não forem muito bem explicitadas, sempre vai ter uma maneira de você acabar desviando. É o que eu tava pensando agora, você começou a falar, não, mas
não pode, porque se ele estiver fazendo isso aqui, ele tá quebrando uma regra e tal. Falou assim, não, se eu fosse um robô, eu estaria completamente confuso. Porque essas regras, não, mas peraí, eu tenho ou não que verdade. salvar o cara? Sim. Entendeu? O robô para, se ele vira, não, eu Isso tenho é ou não uma que prova salvar que o cara. você não é um robô, porque o robô não pensaria tão Não, O robô Ele- acho que esse mais pluridiverso literal. assim, ele só segue seu, não. É só você ver os carros da Tesla, né? Os carros com direção Então, automática. o carro da Tesla, eles deu um exemplo prático pra gente. Posso contar uma história do carro da Tesla? Pode. Não sei se vocês sabem disso, mas acho que foi em 2018, 2019, eu não sei. Mas vocês já viram aqueles carros, não é da Tesla, desculpa, confundi, da Uber, que são automatizados, que eles andam sozinhos e fazem tudo sozinho, para do lado do passageiro, Ah, sim. abre a porta, eles entram. A Uber estava testando esses carros em vários lugares nos Estados Unidos, né? E aí teve um acidente. Teve vários acidentes, mas tem um específico que matou uma pessoa depois com os ferimentos. Ela foi atropelada e depois ela veio a falecer. E aí, durante o processo de a criação da caixa preta do robô, para saber o que deu de errado, eles tinham programado o robô para parar sempre para pedestres que estivessem próximos da faixa de pedestres, mas não para pedestres que estavam cruzando a rua em lugar errado. Então, foi um erro humano de programação. Mas, ao mesmo tempo, isso mostra pra gente que a máquina ela não tem discernimento nenhum. É Se não tiver ali programado para ela fazer, ela não vai ter esse dilema moral de não vou passar por cima. Eu vou passar por cima. Entendeu? Não tá nas regras, Não tá na regra. realmente segue Aquele filme restritamente. O Robô mostra bem isso, né? A angústia daquele homem de ter sido salvo pelo robô é que daí a mulher falou assim, quando vai explicar pra ele, daí a mulher falou assim, porque um robô ele vê matematicamente o nível de salvamento. Então você tinha 38% de chance de ser salvo, enquanto a criança tinha 12% de chance. Então o robô automaticamente salva quem tá mais fácil. Mais chance. E daí ele falou assim, é por isso que eu não confio nas máquinas, porque nenhum humano, vendo uma criança morrer, escolheria o outro. Sempre seria criança. Sempre E é correria esse o dilema que a gente chegou agora. A gente tá num ponto onde a máquina tá tomando decisões por nós que, tecnicamente, talvez fosse o ser humano, ele não faria essa escolha. Entendeu? É verdade. Um ser humano jamais atropelaria uma pessoa voluntariamente desse jeito. Só porque não tá na faixa. Só porque não tá na faixa de pedestre. Não gostei de você. Não, isso não existe. Só no GTA. Tá? Mas a pergunta que eu faria, então, pra gente ver nesse bloco é... A nossa tendência é, então, ir para um futuro distópico? Mas antes de você responder essa questão, eu gostaria de dar mais um tempinho para os nossos patrocinadores, porque, afinal de contas, nós temos que fazer um jabazinho no dinheiro. Então, fica aí para você mais uma mensagem dos nossos patrocinadores deste episódio. Solta aí, meu tempo. A gente terminou... Está em busca de um imóvel perfeito, tanto para locação ou para venda? Na Vivian Rodrigues Imóveis, o compromisso vai além da compra e venda ou até de locação de imóveis. O objetivo é entender suas necessidades e oferecer soluções com total transparência e eficiência. A equipe de corretores é altamente capacitada e se destaca no mercado imobiliário, garantindo um atendimento seguro e focado na sua satisfação. Com tecnologias avançadas e sistemas administrativos modernos, cada detalhe do seu processo é tratado com atenção e respeito para que você tenha uma experiência tranquila e confiável. O acompanhamento é realizado em cada etapa, proporcionando com segurança e suporte necessário. Cada cliente é único e o trabalho é voltado para transformar o seu sonho em realidade. Vivian Rodrigues Imóveis, onde você encontra o imóvel dos seus sonhos com a confiança e o cuidado que só você merece. A gente terminou o bloco passado falando sobre distopias. É porque assim, vamos explicar para esses pequenos mancebos, Leonardo. Léo, O que é meu querido Léo. distopia, né? Porque assim, vocês não têm ideia do que é você ter medo de robô. Porque a gente começou assim, década de 80, vai lá, comecinho de 80, Amazing Running. Depois a gente fica no finalzinho de 80, começo de 90, Terminator, 1, 2, 3. O primeiro, ele é do mal, o segundo ele vira bonzinho, Que e é o mais terceiro daí vira salvar-se. E depois a gente vai pra Matrix, no início dos anos 2000, onde máquina tudo é do mal. Sim. Então chega uma hora que quando a Alexa entrou em casa, eu falei assim, eu não vou ter esse inimigo aqui dentro da minha casa. Porque eu Alexa, vou porra, falar uma na coisa pra cabeça vocês. do Não, de Deus. verdade, gente. De verdade. E depois Transformers, aí começa a falar. Mas de verdade, quando até hoje, quando eu vejo lá a Alexa lá em casa, eu falo assim, mano, o bicho tá dentro da minha casa, mano.
Tanto que, eu não sei vocês, parece bobagem. Parece bobagem. Ainda mais a Alexa sendo Ela de uma tá grande ouvindo. corporação, né? Aí e ela daí o fica que- ouvindo a gente o tempo O todo. tempo todo. Só que daí, eu não sei vocês, mas se você pegar os mais velhos sempre são gentis com as inteligências artificiais. Eu A escrevo gente fala oi, assim, chat GPT. Oi, bom dia, boa tarde, porque eu penso sempre da seguinte forma: se esses caras se levantam pra matar os humanos, eles vão falar assim: vou matar o gordinho por último porque ele foi sempre gentil. Ou vou matar ele sem ele sentir dor. Mas será que é Entendeu? bom Só ser por- morto por último? Hã? Mas será que é bom ser morto por É último? verdade. Mas sem dor, pô. Eu pelo menos ia querer ver como é que rolou tudo o processo. Só pra eu olhar pra todos Você gosta de vocês e falar assim: ó, assistir a- Não, só quero pra eu olhar pra todos eu- vocês e falar assim: ó, eu avisei. Eu sou historiador, a primeira coisa que eu quero ver é ver as coisas acontecer. Depois, se eu for de base, pelo Ver o menos eu céu vi. se riscar, a bomba atômica. Ver o meteoro cortando assim, eu tava na colina vendo. Falei, que hora, mano. Eu Então- avisei. Eu avisei. Léo, então diga pra mim: Maze Running, Exterminador do Futuro, Blade Runner. Matrix, Blade que mais? Runner. Transformers, Asimov, Duna, essa galera tá toda certa, vai acontecer isso com nós, com a gente, tá, gente? É só variante linguística. Não, relaxa. Ou não, isso tá distante, a gente não precisa dar bom dia pra Alexa todo dia pra ela não ficar chateada com a gente. Bom, a gente pode dizer que a gente tem um outro dilema aqui, né? Que é a vida imita a arte ou a arte imita a vida? Meu Deus, começamos um processo filosófico. Né? Porque tudo que nós produzimos intelectualmente falando, até culturalmente falando, tem uma referência na nossa realidade material. Então a gente reproduz, de certa forma, o que nós vemos na literatura baseado em alguma coisa do nosso mundo. Você falou de Duna, por exemplo. Duna tem uma inspiração muito forte no cenário da guerra pelo petróleo no Oriente Médio. Tanto que a especiaria em Duna é o quê? É só você ver a característica deles, né? Sim, é o petróleo. A De onde veio- língua De onde veio o deles, Messias. o Messias. Mas Duna é perfeito para vocês entenderem que nada que a gente está falando aqui não tem algum viés na nossa realidade. Nós não saímos do nada, nós não produzimos nada do nada. Assim como a IA também não produz nada do nada. Até o idioma dos caras, dos meio russo, né? Então essas distopias, elas refletem angústias que o ser humano, de certa forma, está enfrentando no momento. Tá? Nós temos algumas angústias relacionadas à questão climática, angústias relacionadas à questão da tecnologia. Isso se traduz nas distopias no geral. Tá? A que ficou mais famosa nos últimos anos tem sido a distopia cyberpunk, Isso. talvez. Por conta que a gente tem na tecnologia esse dilema. Para explicar isso melhor, acho que a gente pega o lema do que significa cyberpunk. Eu acho que tem uma palavra, uma frase que reduz bastante isso, que é high-tech, low-life. Tá? Significa isso. Muito nerd, meu Deus. O high-tech é alta tecnologia, low-life seria baixa qualidade de vida. Tá? Então, se você for pegar todo o cenário cyberpunk, desde o jogo 2077 até a questão relacionada ao Blade Runner, é aquele ar meio pesado, meio noir, aquela chuva que você não sabe se é ácida ou se é esgoto caindo do teto, o mundo O cinza. humano já é um humanoide, porque ele já tá com peças. Exatamente. E aí a gente entra naquela discussão Ciborgues. se você ainda continua sendo um ser humano ou se você é só um fantasma da Navio de caixa. Teseu. É navio De Teseu. de Teseu. Ou que nem o título perfeito, Ghost in the Shell, né? O fantasma da casca. Porque você realmente virou isso, né? Você ainda é um ser humano quando todas as suas partes cibernéticas estão conectadas, ou você é mais máquina do que ser humano? Fabrício, se vira, você vai ter que colocar aí todas as definições que a gente Uhum. falou aqui agora. Todas, Certo. todas. Mas essa questão... Ué, mano, Vai, mete o ó, cyberpunk vai aí, criando cara. aqui, ó. Bota um link aqui, outro link aqui. Não, outro antes link do ali. episódio vai ter que ter uma imagem assim, tipo assim. Sabe quando você vai ler um texto e tem esqueci Vocabulário. o nome, o vocabulário ali? Antes vai ter que ter um glossário, tipo assim, não, você precisa saber as falas de Michel Foucault, do 21 anos, vai ter que saber quais filmes, requisitos. Começa a pra colocar os episódio. links, né? Vai botar umas videoaulas pro cara assistir o episódio, né? Cara, mas eu acho que nós que somos nerds no final das contas, a gente acaba meio que estudando por conta disso, né? A gente pega essas obras e a gente fala, cara, isso aqui, de onde veio isso? A gente vai tentar estudar a história dos autores e você fala, cara, então tem uma problematização por trás. Tanto que o gênero ficção científica é mais problema social do que problema científico, por outra coisa. Todas as obras de ficção científica trabalham dilemas morais e sociais. Tá? Cada episódio de Star Trek era um diferente, né? A obra de Duna também reflete isso, e Cyberpunk também. Os próprios animes, todos são porque são Por exemplo, questões éticas, não sei se vocês né? já chegaram a jogar Cyberpunk aqui.
Tá? Vocês já perceberam que tem um excesso de sexualização no jogo? E aí você fica pensando, nossa, mas por que nesse mundo tecnológico tem tanta coisa relacionada à sensualidade? Talvez por conta desse excesso de tecnologia a gente se remeta ao prazer carnal para tentar buscar um pouco de humanidade, né? Então, o universo cyberpunk, ele mostra muito Sem isso. contar que com o avanço, né, do universo cyberpunk, os conceitos e os padrões de beleza que agora podem ser completamente manipulados. Né? Sim. Que hoje mesmo você acessa o Instagram, agora você fica naquela, tipo, o que é uma modelo? Porque a modelo agora você pode editar ela inteira do jeito que você quiser. Uhum. Então daí no caso agora cabe os homens e as mulheres buscarem esse ideal de edição, porque é uma edição e agora você quer ser aquilo, que é o que a gente tá vendo com Ken humano, Barbie humano. A gente quer ser o que foi inventado, e não o contrário. Não é os brinquedos, não são os desenhos que imitam os seres humanos. É nós que queremos imitá-los. É igual você falou, o povo que agora vai fazer cirurgia plástica, eles pegam um filtro e falam, eu quero ficar igual a esse filtro. Nossa, o gordinho lembrou de uma coisa aqui que os meninos falaram outro dia na apresentação de trabalho deles, que eu achei incrível. A gente, na nossa geração, a gente tinha uma pressão estética muito forte nas mulheres nos anos 2000. Sim. Eles trouxeram um ponto que eu achei interessantíssimo, que essa pressão estética agora está fortíssima em cima dos homens. Sim. Por conta que eles têm que agora ter que ter o físico de super-herói. Eles têm que ter o corpo malhado e trincado, o índice de massa corpórea. Você começou a falar aquilo, eu falei, nem sei o que é isso. Não, e não Tá é ligado? o super-herói dos filmes, porque até o super-herói dos filmes, hoje em 2024, pega o super-herói dos filmes de 1980 ali até tipo 2010, aquilo ali é um físico fraco pra hoje. Aquilo ali não é nenhum físico mediano pro que é os padrões. Cara, mas É aquele físico dos heróis de quadrinho, tipo do Batman, de quadrinho desenhado pelo Mike Deodato, que é um brasileiro aí, aqueles super-heróis extremamente musculosos. Aquilo é o físico ideal. Mas me fala, hoje. quanto isso vai te custar mentalmente pra você chegar nesse Nossa patamar? senhora, não tem nem comparação. Entendeu? Então, olha o desgaste que esses algoritmos de inteligência artificial que ficam direcionando certos conteúdos pra você. Após que quando você começou a fazer academia, foi uma enxurrada. Não, eu De tenho conteúdo. Foi a Isadora que mandou mesmo. Não, pior que não. Se eu Ainda pegar ela o falando celular, assim, quero que você fique desse se eu jeito. pegar o meu Solta celular, uma fotinha do Capitão América. se eu pegar o meu celular e eu abrir agora e ficar rolando meu TikTok, o meu Reels, pode ter certeza que a cada 10 vídeos, pelo menos 8 são de academia, são de físico. E tipo assim, Jesus, Kid, mas você não está tomando suco? mas assim, vai ser vídeos. E o pior é que estão cobrando, e, tipo assim, é uma questão que pega o psicológico. É aquilo que a gente falou, tipo, de você abrir o celular quando você tá deitado e ver uma coisa. Cara, se eu hoje que sou tipo, eu fico muito passo muito tempo treinando e tal. Se eu ficar um dia sem treinar, eu me sinto inútil. E a questão que é ali do Bin Chul Han, que é a questão que a gente não valoriza mais o ócio, a gente não valoriza mais a questão de reflexão. A gente tem que estar sempre produzindo algo. E a academia também. Então, nosso corpo virou também uma forma de produzir. Quando o Miguel fala academia e treinar é redação, tá, gente? Cada um tá cuidando de letras e redação, que ele não pode passar um dia sem fazer isso. É claro, porque ele vai estar lendo e puxando ferro. Exatamente. Exatamente. Eu escuto podcast de filósofo enquanto eu treino. Das férias. Caraca, Menino das férias, você tá menino das correndo na força do ódio, ouvindo o Menino das Feiras. Ah! Um dia habitante de Pindorama. Meu professor, não! Mas a ideia que não quer calar é o seguinte, por exemplo, na pandemia, tudo era através dos aplicativos. Uhum. E daí essas crianças aí que acabaram de falar, esses filhos, tudo é no celular. E a pergunta que não quer calar é, e quem que não vai ter isso? Quem que não vai ter o seu celular para ser cobrado? Quem não vai ter o iPad? Não, em tudo. Aquela questão Como é que é o do Oclean de vocês? Que agora vai aparecer as coisas no Oclean? Nossa, essa não... Ai, eu não sei o nome. Não é do tá lá. O Google Glass, né? Uma coisa assim. Isso, é um Não, tem um negócio monte- assim, Não, né? e não Tem é- um da Apple também. Tem, e não é só questão de tecnologia assim, né? Igual a gente tava falando da questão da genética, de tirar as doenças. Será que tirar as doenças são pra todo mundo? É, então, Então, Será É que vai verdade, ser sim. todo mundo que não vai ter o doença? universo cyberpunk também já falou sobre isso. Porque quando você tem dinheiro, você consegue comprar os melhores implantes.
quando você não tem, você fica com o que sobrar, o lixo que vai ter que ser reciclado e ser utilizado ali. Na nossa sociedade, a gente também tem esse problema. Por exemplo, se você troca de celular todo ano, tem que entender o seguinte: esse seu celular, ele tem uma série de metais pesados que são extraídos de algum lugar, tá? E que geralmente são extraídos a um preço muito baixo, que não deveria ser extraído nesse valor. E tem uma mão de obra sendo explorada para você poder ter um celular que custa ali um preço acessível, né? Então isso já é um problema de... Isso já é um Ai, Leonardo, isso, calma, mas isso é importante. Isso é importante. Isso é importante. Respira, Isso é Leonardo. importante. Isso eu não vou abrir, isso é importante, tá? Então já tem esse problema desse dilema moral aí, tá? Beleza. Aí o celular chega na sua casa, você pega, você usa ele durante um ano. Aí ele começa a entrar numa obsolescência programada. Programado, vamos deixar bem claro. Programada. Porque assim, de verdade, gente, vocês acham que mudou muita coisa de um iPhone 12 para o iPhone 13? Não. Mas os Mudou aplicativos... o lugar que fica a Mas de câmera. repente, do nada, o bagulho Fica para de lento. funcionar, fica lento, aí você fala... Ah, claro, se for aquelas senhoras que, tipo, deixam um monte de zap ligado, realmente vai ficar lento, né? Não, mas você pega. Não, mas de verdade, você pega aqueles celulares antigos, a tecnologia avançou e cada ano o tempo de vida do celular de Eu comprei o meu ano passado, que eu demoro para comprar celular. E agora ele já tá acusando que o meu SD não é incompatível. Eu falei, foi compatível até ontem. Agora eles resolveram brigar, é isso? Se discutir, chegou a mãe um do outro. E agora eles não, agora eu não quero dar meus dados mais. Ou chega uma hora que ele não atualiza mais o software, ele fala, não vou atualizar mais. vou Então, atualizar assim, mais. ele Do te nada. obriga a Do comprar um novo. Do Nades, é. Entendeu? Aí você vai descartar isso. Isso vai pra onde? Entendeu? Lá em casa, daí vai pra filha mais nova. Sim. Sabe qual é? Eu tava discutindo com o Henrique esses dias uma coisa interessante. A China, ela fez um processo muito curioso há uns anos atrás, que ela começou a capturar muito a tecnologia eletrônica e começou a fazer eu não sei o termo em inglês, mas é reforjar, né? Reforging, obrigado, tá? Eles pegam essa tecnologia antiga de notebooks, aparelhos eletrônicos que estão assim defasados, eles fazem uma reforjada no todo o sistema, colocam em outros equipamentos e usam para outras aplicações e às vezes até revendem. É uma reciclada, né? Sim, é uma reciclagem. É o que a gente faz com os nossos caças, né? Desde 70 a gente... Exatamente. Tá? Não, o Brasil comprou uns gripping agora. Ah, sim. O Tá da hora. 739. Exatamente. Mas, então, basicamente, esse processo tem um custo humano muito alto e também tem um custo material muito alto. Então, além disso, quem é que vai ter sempre o celular de ponta? Quem é que vai ter sempre a tecnologia de ponta na mão? Exatamente. Agora, será que uma pessoa, um jovem de periferia, vai ter acesso à mesma qualidade de equipamentos que vocês vão ter? Será que ele vai ter acesso às IAs que vocês não estão tendo acesso? Será que ele vai ter acesso a esse óculos de última geração ou ele vai ter que pegar os anteriores? Será que ele vai saber identificar se é uma IA ou não? Exato. É Será que verdade. aquela senhora que não teve educação digital, ela sabe o que é uma IA e o que não é? É porque, no caso, vamos pegar o caso do próprio Léo, que é um professor de história, é um professor de tecnologia, porque ele é nosso professor de Mindmaker, de programação de computador. A pergunta é, qual colégio tem esse tipo de profissional? Uhum. Que é um professor de história, professor de filosofia e também um professor de computação. De computação não, de programação, de inteligência artificial. Porque para eu poder estudar sobre isso, eu tive que ter tempo. Exato. E para ter esse tempo, eu tenho que ter uma certa condição material para poder me sustentar. O entendeu? Léo está no colégio, tem um valor. E quem consegue pagar esse valor? Todo mundo. Exato. Entendeu? Então, esse dilema moral, ele vai por várias áreas. Na área material, da área de desigualdade social. Nossa. A gente poderia ficar aqui o dia inteiro, tá? Indo para várias Só direções. discutindo isso. Só discutindo isso. Por isso que não é pra todos e isso nos preocupa. Uhum. Que coisa, né? Mas e aí, você acha que o Léo vai dar conta de resolver tudo isso, Giovana? Então, Léo, agora pra ir finalizando, né? Uma pergunta mais pessoal, já que você... Fabrício vai ter que fazer aquele... Você, como professor de filosofia, pra você, qual é o papel da educação na promoção da ética? Eu acho que eu mostro isso para vocês todos os dias, tá? Sim. Eu acho que eu sou o único professor que fica discutindo abertamente IAs com vocês com muita frequência. Sim. Sempre que eu via alguma notícia sobre isso, eu trazia para vocês. Porque eu sempre acreditei que vocês, mais do que ninguém, precisam estar informados sobre as capacidades, possibilidades que essa tecnologia pode trazer. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que estar preparado para lidar com esses diversos dilemas morais. Então, se vocês saíssem dessa escola sem, pelo menos, saber o custo humano e financeiro que essas IAs e toda essa tecnologia tem, eu me sentiria meio mal, meio que sentiria que eu não teria feito o meu trabalho, tá? Porque eu acho que é nossa função, pelo menos não como detentores do conhecimento, que nós não somos mais. Vocês, um dia dão um Google, vocês descobrem tudo o que vocês quiserem. Mas nosso papel é dar a direção,
e talvez fazer a filtragem de algumas coisas que acabam chegando na gente, que às vezes não são muito corretas, ou muito coerentes, ou até mesmo são superficiais demais. Então, o papel da filosofia e da educação é exatamente não de te dar todas as respostas, mas fazer as perguntas certas. Entendeu? Nossa, Que foi. é mensagem motivacional, meu Deus! Mas é isso, gente, tá vendo? Quando a gente tem um jogo de qualidade nessa escola, tem coisa que só o ângulo de Boituva faz por você, meu querido, é isso. Mas é isso, literalmente a gente entender que agora com a IA, a gente já tinha ficado obsoleto em relação à detenção de conteúdo, né? Sim. Que, né? As inteligências, não só inteligências artificiais, mas os próprios os streamings, youtubers já tinham feito aulas, já tem aulas muito melhores do que as nossas. Sim. E é uma das coisas que eu sempre falei para eles. Depois da pandemia, isso ficou muito mais latente para todos eles. E assim, em virtude, eu acho que também para os pais que escutam os nossos alunos, que eles não vêm para cá porque você sabe história, não vem para cá porque eu sei português, vem para cá porque o Léo tá aqui, vem para cá porque o Gordinho tá aqui. E daí, o Gordinho é um amigo que entende um pouco de português. O Léo é um amigo que entende um pouco de computador, de inteligência, de filosofia. E eles gostam disso. Tanto que se você parar para perguntar para eles assim, ó, qual foi a aula que você gostou do módulo tal? Os caras vão falar, nem lembra. Mas qual foi o dia que você gostou? Não, lembra aquele dia que você conversou, sentou com a gente, trocou uma ideia, assim, assim? É sempre esses são os momentos que ficam mais guardados para eles. Eu acho que esse realmente... Acho que pra gente também, né? É verdade. Mas a gente não pode ficar dando essa moral. Mas você que assistiu até aqui, meu querido Padawan, meu querido Pindorama, que está aqui junto conosco, eu tenho certeza que este papo foi maravilhoso do começo ao fim. E nós queremos deixar aqui para você, meu querido Léo, um marca-páginas para os seus livros. Opa, já tem até um livrinho. Olha só. Que é só Sociedade do Pasfera, Cansaço. Sociedade do Cansaço. Estou muito obrigado. Eu que agradeço. Uma salva de palmas mais uma vez por este homem maravilhoso. E você que está aí, por favor, curta esse vídeo, porque ele ficou sensacional. Nos siga, me ajuda aí, professor. Instagram, Siga-nos no Instagram, no Spotify, no YouTube. Aqui, já Ativa cria- o sininho, ativa o dá sininho, um like, dá um like, compartilha. Comente aqui embaixo. Comente. Fala assim, nossa, eu adorei, sabe? Mande isso para outras pessoas, para que as pessoas consigam ver. Isso é uma das formas de nós horizontalizarmos tudo que a gente aprende aqui no ângulo de Boituva. Para você, totalmente aí nos postão deste professor maravilhoso que é o Leonardo Moaliró. Muito obrigado, uma salva de palmas para você. E você, por favor, mais uma vez, eu estou muito salvo de palmas. E você não perca os próximos episódios que a gente está fazendo com muito carinho. Nós já estamos quase encerrando este ano, né? A gente tem mais quantos programas? Uns 6 programas que nós estamos preparando com muito carinho. E depois nós teremos mais uma temporada sendo encerrada e começaremos a temporada 2025. Nossa, caraca. 3 anos Nossa, de e fazer uma podcast. comemoração, hein? E lembrando que estes serzinhos aqui que estavam conosco já é o ano do adeus. O É ano de ir verdade. embora, o ano de eles começarem a fazer saindo do ninho, essa galerinha. Olha lá, Nossa. olha lá o coraçãozinho. Sabe, é triste falar, tipo assim, que eu não quero continuar, mas se eu continuar, 10 vezes pior, porque eu vou ver. É horrível. Mas é isso aí, gente. Um beijo, gordinho, e tchau!